Bem-vindos a mais um Conversa com Gestor aqui no canal da AK Research. Hoje nós temos a honra e o prazer de entrevistar o Fábio Carvalho, gestor do ALZR11. Bom, eu vou falar rapidinho aqui do fundo, daqui a pouco o Fábio se apresenta e a gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes sobre o ALZR11. O ALZR, um fundo híbrido, um dos fundos mais híbridos que a gente tem, né, se é que a gente pode utilizar essa classificação, mas é um fundo que tem participações em tijolos ali dos mais variados segmentos, galpões logísticos, renda urbana, imóveis de data center, por exemplo, um dos únicos, se não o único que a gente tem hoje no mercado brasileiro aqui. E ele tem uma característica bastante interessante também. É um fundo, por regulamento, ele é focado em contratos atípicos. Hoje, 100% do portfólio do LZR possui contratos atípicos, que são aqueles contratos mais longos, com multas diferenciadas, e dão aquela certa previsibilidade no fluxo de recebimento, no fluxo de caixa do fundo, tá? Então, Fábio, muito obrigada pela presença, obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, vamos começar então fazendo uma apresentação aqui, porque para quem não te conhece, a gente vê você bastante ali nas conversas, mas vamos começar ali, você está na Alianza há quanto tempo? Quanto tempo de mercado aí já? De mercado bastante, né? Eu comecei mercado em 95, fui um dos primeiros funcionários da segunda gestora de fundos aberta no Brasil, de todos os tempos, né? Na verdade não havia gestora independente até o final de 94. Aí com o Plano Real, uma certa estabilização, né, da moeda que veio, o mercado em si começou a desenvolver. O mercado que conhecemos hoje começou a ser recriado ali naquele momento pós-Plano Real. E as gestoras de recursos independentes foram inventadas, vamos dizer assim, pela CVM naquele momento. E aí eu tive a sorte de começar numa gestora de fundo. Estava começando a carreira ali, peguei uma gestora começando e aí a história do mercado todo. Desde 95. E é isso. De Alianza, de 2015 para cá. Então a Alianza tem um pouquinho mais de 8 anos agora. Eu estou ali desde o começo. E é isso. O LZR começou um pouquinho depois, mas para final de 2017. O fundo em si, né, que o pessoal mais conhece, não é o nosso único fundo, né? Depois a gente detalha um pouco isso. A gente tem 12 fundos no momento. Mas obviamente o LZR é o mais conhecido, né, com base de cotistas grande, tem uma história longa, então ele é o nosso mais conhecido, mas não é o único. Ele começou em finalzinho de 2017, o LZR em si. Legal. Essa é a história. Muito bom. Eu comentei aqui dessa característica, né? Uma característica de regulamento mesmo, né? Vocês têm ali uma certa, se é que a gente chama de trava, mas é uma certa característica mesmo de aquisição ali em contratos atípicos e tudo mais. Eu dei uma olhada aqui, peguei os dividendos estabilizados desde 2019, um pouquinho antes de vocês entrarem ali com a segunda emissão de cotas, né? A gente percebe que, em alguns casos, a gente vê os fundos crescendo, então eles captam e muitas vezes não conseguem rentabilizar da mesma forma que eles estavam rentabilizando anteriormente, e acaba que o dividendo fica de lado ou mesmo não consegue acompanhar certinho a inflação. No caso aqui do LZR, desde 2019, pré-emissão, se nós corrigirmos o dividendo estabilizado daquela época para o que a gente tem aproximado de estabilização hoje, a gente tem 27% de alta, que é exatamente a inflação. O que você atribui a esse desempenho? Seria mais essa tipicidade do contrato? Seria as boas aquisições que foram feitas também com os recursos captados? Ou uma mistura de tudo? Eu acho que é uma mistura de tudo. Acho que investimento imobiliário é muito saber trabalhar bem com os ciclos, né? Existe um momento em que os ativos estão muito baratos, existe um momento em que os ativos estão caros, né? E outros momentos no meio do caminho aí, mas os ciclos sempre estão presentes, né? O mercado está sempre se movimentando e ele é sempre cíclico, ele não vai nunca numa única direção, ele sempre retorna, enfim. Acho que a gente conhece bem do assunto, né? A gente, no conjunto ali de sócios, né, todos nós começamos com o investimento imobiliário em 2005, 2006, eu 2007. O pessoal realmente tem muita experiência, a gente acho que conhece bastante do assunto, né? Então, e tem uma disciplina, acho que não adianta conhecer do assunto e deixar se levar no momento de... O mercado tem suas euforias e seus desesperos, digamos assim, os pontos extremos do ciclo, né? E aí alguns acabam tomando decisões equivocadas, eu acho, nesses pontos. Acho que as duas coisas são importantes, acho que o tipo de contrato ajuda, obviamente, né? O tipo de contrato, o ser híbrido, né? Eu já explico um pouco porquê. Eu acho que isso ajuda, mas acho que tem um elemento do ser híbrido, que isso nos deixa menos sensíveis a classes específicas de ativo,
A gente teve, por exemplo, pandemia. Pandemia, além da questão macroeconômica, inflação que veio depois, essas questões, a gente teve o elemento sanitário em si, né? A pandemia fez os shoppings ficarem fechados, os escritórios ficarem sem uso. Então, assim, esse tipo de evento impacta os ativos de certas classes mais do que outros. Por outro lado, logística foi muito bem, na pandemia no começo, vamos dizer assim. A gente, ao fundo, tem uma mistura de coisas. Então, a diversificação de tipo de ativo, que é a hibridez, vamos dizer assim, essa palavra que não existe, mas essa questão de ser bem híbrido realmente, com vários tipos de ativo completamente diferentes entre si, permite que a gente tenha classes de ativos diferentes, então, que desempenham diferentes em certos momentos de mercado, o que é bom, é favorável, né, você ter essa descorrelação, entre aspas, do tipo de ativo. E também os setores da economia das empresas, porque se você tem ativos de um tipo muito específico, então você tem shopping, beleza. O que é um shopping? Um shopping é varejo, né, é venda de produto, pro bem ou pro mal, tem momentos que está bem, tem momentos que está mal, mas é um tipo específico. A mesma coisa vale para outros tipos de ativo, eles dependem muito de certos tipos de uso e tipos de atividade econômica que usa aquilo. O híbrido, né, nosso permite que a gente tenha não só vários tipos de ativos muito diferentes e descorrelacionados entre si, como vários tipos de inquilinos muito diferentes e descorrelacionados entre si, tipos de atividade econômica muito diferente entre si também. E acho que esse conjunto é muito favorável do ponto de vista de risco, né, risco-retorno geral. Então acho que os contratos atípicos e essa característica híbrida e ter tido disciplina, vamos dizer assim. A gente, por exemplo, no final de 2019, a gente foi muito xingado porque a gente tinha feito uma emissão de cotas e ficou com muito dinheiro no caixa parado do fundo. Inclusive, a gente parou de receber taxa de gestão, abriu mão da taxa e tudo isso enquanto o dinheiro não era investido. Tá? Mas é uma fase que a gente ficou com muito dinheiro em caixa, de propósito, porque apesar de ser xingado, a gente preferiu ser xingado do que fazer um investimento ruim, porque no final de 2019, o que estava acontecendo? O mercado estava ficando muito aquecido. Se lembrar, o auge do IFIX e da grande maioria dos fundos foi no finalzinho de 2019. Os últimos dias de 2019 o mercado estava eufórico, com a própria cota do LZR, o maior preço histórico dela foi R$ 149,99, que é um preço altíssimo perto de hoje, mesmo estando bem o fundo, esse preço do final de 2019, de quase todos os fundos, estava nas suas máximas históricas, em alguns preços absurdos, inclusive, né, em alguns casos. Mas por que isso estava acontecendo? Porque o pessoal estava eufórico, o pessoal estava... A consequência é que o pessoal estava comprando ativos muito caros também. O pessoal estava comprando ativo de logística a R$4.000 o metro, comprando ativo a 6% de cap e coisas que para cara. Isso, para mim, né, é inadequado. É um momento de ciclo, de muita alta do ciclo, é um momento do ciclo que é melhor vender do que comprar. Então eu estou com caixa, eu vou ficar quieto aqui e esperar um pouco. E valeu a pena, né? Funcionou, depois o mercado reverteu, o mercado foi tendo aí mudanças de momento, mudanças de ciclo, e a gente aproveitando para isso. O que a gente fez, na verdade, né, aí no final de 19, começo de 20, foi aquisições que a gente fez, fizemos alavancada, porque a alavancagem também estava muito barata. A gente fez aquisições alavancando contratos, né, super bons nossos, custos de alavancagem de 5% ao ano, inflação mais. Então, assim, eu acho que a gente soube jogar bem o ciclo, né? Um momento bom de comprar, o momento não era bom de comprar, segura o caixa e abre mão de taxa e tal, mas segura o caixa temporariamente para não fazer qualquer tipo de aquisição em qualquer preço. Alavancar quando era o momento adequado, né? Que realmente ia incrementar, né, o resultado do fundo, porque a taxa estava boa. Então, acho que essa disciplina de saber tomar as decisões certas ajudou aí nesse desempenho. E acho que, além de tudo, a gente teve aí no meio desse caminho, acho que não entra nessa sua conta, mas resultados extraordinários distribuídos, porque você está olhando o rendimento recorrente do mês passado, enfim, do já. Mas além disso, teve uns extraordinários aí no meio do caminho também, que acho que... E terão outros no futuro, então além de tudo, acho que a gente entrega, principalmente a renda, que esse é o foco, uma renda previsível, estável, que cresce aos poucos, mas sem susto, acho que essa é a mensagem de sempre. E extraordinários positivos. Acho que até hoje o fundo nunca deu um susto negativo. Quando teve alguma novidade, era uma novidade positiva de vender o ativo com resultado extraordinário, bons resultados. Então acho que é um conjunto aí de decisões, vamos dizer assim, né, de gestão, de certa disciplina, e a característica do fundo. Acho que os contratos atípicos, esse perfil híbrido de ativos muito diferentes entre si, né, de perfis muito diferentes, ajuda nesse processo. Eu tirei a alienação da Clariante, né, ali do imóvel da Clariante, foi mais de R$5, né, a distribuição no período. Esse aí eu desconsiderei ali da conta, e também assim, é uma conta de começo e fim, né, quando você olha ali, dá pra ver,
só olhando a distribuição, a gente vê sobe, 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 teve a emissão, aí ele desce um pouquinho, aí faz a alocação do caixa, sobe de novo, só que sempre numa ascendência, né? Numa janela ascendente. Isso é bastante interessante. E até aproveitar que você falou, né? Comentou ali do momento, né, de mercado, teve a época ali que estavam com caixa, mas estava tudo exageradamente caro, e agora a gente está num ciclo, parece que oposto, né? Vocês foram um dos poucos fundos de tijolo aí que conseguiu fazer uma emissão para captar um volume considerável, e aí estavam com, ainda está um pouquinho, né, mas estavam com mais caixa ali há alguns meses ali, né, já tem alguns meses, né, que a emissão acabou, e estamos em um momento até um pouco mais interessante de fazer aquisições, tanto é que foram feitas, né? Aqui, uma das últimas, né, foi o do Tesser 11, né, via cotas aí do imóvel da Dupont, ali em Alphaville, certo? Qual que foi ali, porque a gente pensa, poxa, vocês fizeram uma aquisição quase que indireta, né? Vocês também têm outras aquisições indiretas ali, né? Acredito que o da Sky também é uma aquisição via cotas. Então, o TCR também seguiu o mesmo modelo. Qual que foi ali o racional, qual que foi a decisão ali de fazer a emissão nesse formato, a aquisição nesse formato? Primeiro, o imóvel em si, né, que está dentro deste fundo, é um imóvel, na nossa cabeça, perfeito para eles, né, em termos de características em si. Né? É um contrato atípico super longo, ainda 12, quase 13 anos, na verdade, de prazo de contrato atípico ainda, com um inquilino fantástico do ponto de vista de crédito, de qualidade de crédito, porque sempre falo isso, não adianta fazer o contrato atípico com uma empresa que não vai durar. Não adianta eu dizer que eu tenho um contrato de 10 anos com uma empresa que não dura nem um pedaço disso. Né? Agora, ali eu tenho 13 anos de contrato quase, com a Dupont, que é uma das empresas de melhor qualidade de crédito que existe, né? Que tem uma absoluta tranquilidade na situação, no crédito, no futuro dessa companhia. Então, acho que isso são já dois elementos super importantes. O ativo em si, nós gostamos muito dele, é um ativo novo, feito pela Tishman, de altíssima qualidade, padrão AAA, novo, recém-entregue, né? Super, super novo. Num mercado que todo mundo sabe que tem desafios, né? Tem vacância, o mercado em si ele tem vacância. Só que eu tenho 13 anos de contrato com uma empresa fantástica. Então, assim, a vacância não é um problema para mim por muitos e muitos e muitos anos. E na nossa cabeça aquela região é uma região que tem fundamentos muito bons. Então daqui a 13 anos eu tenho convicção que aquela região vai estar muito bem, porque tem desenvolvimento acontecendo, o próprio projeto em si ele é vizinho, por exemplo, de um grande projeto da Redditor, um complexo médico enorme, é vizinho de muro dele, está em obras, está sendo feito. É vizinho do shopping, está expandindo, enfim, tem um monte de coisa acontecendo ali. Então assim, é uma região que sofreu, principalmente pós-pandemia ou durante pandemia, né, vamos dizer assim, quando o mercado de escritório teve aí bastante vacância adicional, vamos dizer, mas que já está se resolvendo, então essa vacância da região tem reduzido, principalmente nos produtos de alto padrão, e aquele complexo para a gente é o melhor que existe ali, pelo acesso, pela qualidade dos edifícios em si, é muito próximo, né, de São Paulo, é na beira da estrada, você não tem que entrar para Alphaville, ficar meia hora andando no trânsito de Alphaville lá para trás. Assim, para a gente aquele é o ativo perfeito daquela região, de uma região que na nossa visão tem um bom futuro, ainda que esteja num momento nos últimos anos aqui mais desafiadores. E por outro lado, não nos importa tanto a vacância de hoje, né? O que importa é o futuro. Eu tenho 13 anos de contrato ali travado. E por uma necessidade, né, de um participante aí do mercado de vender esse ativo, a gente comprou para a gente um ativo que encaixa perfeito no fundo e num preço muito bom. Porque na prática é um imóvel que a gente comprou num preço tal e ele foi alavancado, quer dizer, o fundo tem uma certa alavancagem do tipo saudável lá dentro, né, que foi feita numa taxa muito boa, super de longo prazo, casada com o contrato. Então, isso resulta que no preço que a gente comprou, a gente está fazendo um yield de 12% ao ano, né? Crescente, 12% de agora e crescente daqui para frente, em cima de um contrato de 13 anos com a Dupont. Então, acho que encaixa extremamente bem no fundo, né? Acho que foi, na nossa visão, uma compra muito acertada. E acho que eles ter sido feito aí pela questão do indireto, né? O que é a questão do indireto? É mais barato, simplesmente é mais barato. Comprar as cotas do fundo integralmente como a gente fez, ou quase todas, né, como a gente fez, nos permite comprar o ativo mais ou menos 7% mais barato do que seria comprá-lo diretamente sem um fundo, por conta do ITBI e de laudêmio, que a região tem o laudêmio, que ainda é um outro custo de aquisição imobiliária, né, especial de algumas regiões por aí. E, então comprar um imóvel ali custa mais ou menos 7% de custo extra, né, em termos de ITBI, laudêmio, cartório e tal, para fazer a compra da matrícula em si, você pagaria uns 7% a mais do que o que a gente pagou comprando as cotas do fundo. Não é uma diferença pequena, é uma diferença relevante aí.
né? Esse próprio yield, por exemplo, que eu mencionei, seria muito inferior, mesmo pagando o mesmo preço pelo imóvel, se eu tivesse ter deixado 7% na mão do governo ali como tributos. Então, a aquisição indireta, ela é por conta disso. O pessoal às vezes fala, não, mas esse fundo extra tem um custo extra do fundo. Mas o custo extra do fundo é irrelevante para um negócio desse tamanho, assim, comparado com a alternativa que seria pagar 7% mais caro. Então, fazer indireto foi um bom caminho. Ainda bem que ele estava num fundo, então a gente pôde comprar desse jeito mais barato, basicamente. A alavancagem que você mencionou é do fundo que você falou, é do Tesser, né? O Tesser em si tem a alavancagem dele. Tá, sim. Ele tem um volume. E aí hoje representa aproximadamente quanto ali do total do ALZR, assim? A alavancagem do ALZR hoje é um pouco menos de 20%, Tá. 17%, se eu não me engano, mas a ordem de grandeza Mais ou menos 17%. isso. Que na minha cabeça é um número super tranquilo, ainda mais pelo tipo em si de contratos do fundo. Essas alavancagens que a gente tem são feitas em bons momentos, a um custo muito baixo, todas entre 5% a 5,5% de custo ao ano. No mercado atual é menos do que a NTN de hoje. No mercado atual não tem como. No mercado atual isso é NTN menos um pouco, né? Então um custo de dinheiro muito bom. E como foram feitas todas em contratos atípicos, super longos, são dívidas muito, muito longas e casadas com os contratos. Quer dizer, não tem nenhum tipo de susto no meio do caminho, a dívida vai se autopagar com o próprio contrato. Uma delas foi feita num contrato de 15 anos com a DASA, que é um ótimo crédito também, e casado com o contrato, 15 anos. Outros são no contrato de 12 anos com a FENS, a Coca-Cola fez, que a gente também tem. E essa do TSER, que está dentro do TSER, mas a gente considera que ela também, né, existe para nós, que é esse contrato com a Dupont de 15 anos. Então, todas feitas nesse patamar de 5,2, 5,5 no máximo de custo. Então, são alavancagens que geram valor e não acrescentam risco relevante na nossa cabeça pelo casamento com o contrato, casamento de indexador, enfim, é toda uma questão de casar prazo, casar indexador contrato, casa da correção. Deixa a gente tranquilo do ponto de vista de risco e gerando valor. E aí, depois dessa aquisição, foi os imóveis locados ali para a Decathlon, né? Foi um imóvel construído para a Decathlon, certo? Foi construído pela Decathlon, inclusive. Foram sale-leasebacks, né, que a Decathlon fez. Certo. A gente já tem um Decathlon, né, que é o da Ponte Estaiado do Morumbi, ali, que fica do lado na Ponte Estaiada, naquela região do Morumbi, onde tem os nossos projetos ali da JHSF, tem uma regiãozinha ali do Morumbi que sobrou, entre aspas, porque era um grande pão de açúcar, era um supermercado, era uma concessionária de carros, enfim, eram uns grandes terrenos ali que eram usados e que foram vendidos, e agora há 3 grandes projetos ali, né? Um é o da JHSF, um é da Ivan, prédios residenciais de alto padrão ali no mesmo terreno, e o outro é o nosso próprio, que é o Decathlon dali, que a gente já tem. E eu chamo de projeto porque, na verdade, é que ele vai expandindo. Né? A gente está acabando um processo de aprovação de uma expansão dele. Mas era um sale-leaseback, a gente comprou da Decathlon. É o flagship store da Decathlon, né? A primeira loja que eles fizeram aqui. E é uma das que mais vende até hoje, uma loja super importante. E era deles. Aí eles venderam num sale-leaseback para a gente. E eles gostaram. Foi o primeiro que a Decathlon fez. E eles tinham várias outras lojas no Brasil que eles tinham feito com capital próprio. E aí eles entraram num processo de fazer sale-leasebacks de outras. Então, agora a gente pegou a da Raposo Tavares, que foi uma também feita por eles lá atrás, quando eles chegaram no Brasil, e que tem um histórico, um desempenho muito bom, e uma em Joinville. Uma que não é São Paulo, é Joinville, mas é um mercado que a gente gosta muito, uma cidade com economia super forte, que vai super bem, então a gente comprou a de Joinville também. E é isso, essa aí era uma situação parecida também, um vendedor precisando vender, e aí a gente conseguiu comprar. A gente gosta muito da Decathlon como inquilino, como crédito e tudo. Então são boas aí alocações na nossa visão e num tipo de ativo que a gente também tem crescido, né? Que o pessoal começou a chamar de renda urbana. Eu sempre chamei de varejo, mas o pessoal começou a chamar de renda urbana. Acho que para poder incluir coisas que não são exatamente varejo, uma coisa de educação e tal, não é o nosso caso, né, por enquanto, mas acho que o pessoal abriu um pouco o escopo para chamar de renda urbana, para incluir algumas outras coisas que não são exatamente varejo. A gente mesmo comprou os 2 DASA, o laboratório, né, da DASA, são unidades Delboni e Auriemo de atendimento ao cliente. Para mim é varejo, você atende cliente, pessoa física, porque as características em si mais importantes são as mesmas, que são o quê? São boa localização urbana, bem localizada, normalmente em avenidas, em lugar de muito trânsito de veículos e tal, porque você vai atender cliente, vai atender pessoa física e tal. Então tem essas características de estar em bairros, né, normalmente muito densos, muito movimentados e tal.
Acho que esse é o motivo, até de que acho que os investidores estão gostando desse tipo de ativo em FIIs, com razão, na minha visão. São ativos, acho que, de muito boa qualidade imobiliária, quando bem comprados, né? Realmente em boas cidades, em bons bairros e tal. Mas usualmente eles são, os varejistas, né? Se tem alguém que sabe fazer estudos né, de bairro, de localização, onde localizar suas lojas e tal, são bons varejistas, né? Então, normalmente esses ativos são muito bem localizados, o que no ativo imobiliário é o fator crítico sempre. Né? Certo. A grande característica, né? Muitas vezes ali o mais importante, né? E vocês estão agora, tem ainda um remanescente de caixa ali dessa emissão, estão prospectando, sei que não dá para falar assim, mas estão prospectando, como que está esse... Prospectando bastante, o mercado está muito agitado do ponto de vista de vendedores, quer dizer, tem muita gente precisando em alguns casos, né? Vender ativo, né? Pela situação geral da economia, nível de taxa de juros, uma situação de mercado de crédito piorada recente com evento americano, enfim, conjunto de muitas coisas, a gente vem uma sequência, né, de pandemia, inflação, juros, situação de mercado de crédito com americanas recente, troca de governo, conjunto geral da situação aí, deixou os mercados bem azedos, né, nos últimos tempos, então tem bastante gente precisando vender ativo, então a gente está bem ativo no ponta compradora, ou compradora, não sei, mas pelo menos fazedor de proposta, a gente está fazendo bastante. E a gente também recentemente, né, fez uma assembleia para aprovar uma potencial nova oferta ainda, porque em termos de caixa, hoje o fundo já tem um caixa mais restrito, mas a gente já aprovou fazer uma nova emissão de cotas e que em algum momento aí nos próximos tempos pode acontecer, depende um pouco de alguns andamentos de negociações de ativos, mas o mercado está muito bom para os compradores no momento, então a gente está bem ativo aí, realmente, nas propostas e negociações de novos ativos. Essa aprovação, bom deixar claro, né? É uma aprovação para realizar uma nova emissão de cotas, não significa que a gente vai ter uma emissão de cotas mês que vem, por exemplo, né? Não, tem um prazo... A aprovação, inclusive, pediu um prazo de 12 meses, então ela é uma aprovação para, desde a aprovação até 12 meses dela, a gente realizar a oferta. Então, não dá para cravar exatamente quando vai ser, mas a aprovação foi feita e aí a gente está sempre tentando casar esse, né, pipeline que a gente chama, né, os ativos, as negociações em si, né, com o momento de mercado também, porque a oferta é outra coisa que o timing e o momento do ciclo são importantes. Eu estou achando que a gente está começando a ter um timing um pouquinho melhor, né, vamos dizer, acho que o mercado começou a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a juro futuro, as coisas que realmente importam para a gente, né, no imobiliário, que é o juro. Acho que deu uma certa acalmada aí recente. Então, talvez a gente tenha uma janela um pouco melhor aí de mercado, né? Mas vamos ver, né? Depende do macro político geral, depende de um monte de coisa que a gente não controla. Mas no geral, eu tenho a impressão que o mercado está começando a entrar numa janela um pouquinho melhor, mais positiva. É porque tem um descasamento bastante grande, né, nesse sentido de quando a gente olha, mesmo quando a gente olha fundos mais, digamos assim, puro sangue, um fundo logístico, um fundo laje, você vê o quanto que ele está negociando na bolsa, em bolsa, e você olha o mercado real, como que estão as negociações, parece que tem um gap ali, tem alguma coisa que está faltando, né, justamente são condições ali para um investimento em ativo de risco, né, como é um fundo imobiliário e tudo, fechar, né? Porque a gente vê que tem esse descasamento, mas esse descasamento está há algum tempo ainda, né? Então ainda precisam de alguns gatilhos para a gente começar a ver essa... Sim. Não, sim. É que normalmente quem compra o ativo no mercado privado é um comprador profissional, né? Um estratégico profissional. E quem compra as cotas dos FIIs, pelo contrário, são pessoas físicas não profissionais que estão fazendo investimentos. E as alternativas de investimento que a pessoa física tem são as mais variadas, né? N alternativas, dependendo do momento, né? Macroeconomia e tal. A pessoa se mexe, né? A pessoa física se mexe, são ativos com liquidez. E o comprador do ativo no mercado privado é um profissional, é um estratégico normalmente, tal, o cara que vai lá e compra um ativo inteiro, o cara que vai e compra um shopping inteiro. Né? Ele é um comprador profissional, sabe o que está fazendo, sabe valorizar, sabe precificar, e só faz aquilo, entre aspas. Né? A empresa de shopping que compra um shopping, ele não pode falar, não, agora eu não vou mais comprar shopping nenhum, eu só vou comprar ações da Petrobras. Não, assim, não é só negócio. Dá, né? Então, o comprador profissional, ele precifica de um jeito diferente da pessoa física que está fazendo aquilo como um investimento financeiro puro, né, e não é profissional, e tem liquidez, né, vamos dizer assim. Tem liquidez, o cara pode vender um fundo hoje, comprar outro hoje mesmo, que ele acha que está um pouco melhor. Então o mercado anda de um jeito um pouco diferente. O mercado de
ativos líquidos, vamos dizer assim, vamos chamar que as cotas dos FIIs são a versão líquida do ativo imobiliário, ela acaba se comportando um pouco diferente do ativo direto, vamos chamar assim. Sim, verdade. E aí, falando um pouquinho também dessa hibridização, né? As últimas aquisições ali do LZR foram basicamente nesse setor aí de varejo, renda urbana. Vocês têm ali um pouquinho ainda, um pouquinho não, tem a parte significativa, né, de escritórios, edifícios corporativos, e tem uma parte logística também, galpão seco, galpão refrigerado. Como que tá? A gente tem visto sair algumas prévias de resultados e tudo tanto das incorporadoras. Talvez assim a gente esteja vendo, não sei como está a visão de vocês ali, do mercado de galpões, por exemplo. Talvez uma estabilização da vacância, um aumento da vacância, ou você ainda acha que a gente está num momento, porque a gente comentou no comecinho, né? Os galpões lá no auge, né, da pandemia foram os que tiveram maior demanda, né? Tiveram um crescimento façamos um boom aí de crescimento. Como está a visão da Alianza agora? Esse ciclo meio que está fechando ou ainda não? Acho que duas respostas. O primeiro característica híbrida dos nossos ativos vai seguir, e isso quer dizer que a gente até coloca mais energia nos ativos que a gente tem menos exposição, que são, atualmente, os renda urbana, o data center, as coisas, né, que vieram depois, porque o fundo começou com escritório e logística. Isso. Os primeiros 2 ativos, e depois o segundo, terceiro. Por um tempo ele era meio a meio escritório e logística. Agora ele já é um conjunto de ativos bem diferentes, né, entre si, mas ele ainda pelo menos metade, um pouco mais da metade de escritório, né, e prédios, né, comerciais, vamos dizer assim, logística e tal. Então, assim, a fatia do renda urbana e do data center é o que a gente está colocando mais energia em crescer, para que ele realmente seja, não é só que ele tenha um ativo de um tipo, ou um ou dois, mas que a distribuição da exposição seja mais equilibrada. Então, eu diria que sim, o normal deveria ser o pessoal esperar que as próximas aquisições também sejam do tipo renda urbana, data center, todas dessas novas, vamos dizer assim, classes de ativo, que é onde a gente está botando mais energia. Quanto à logística, né, a gente gosta muito, acho que conhece bastante, gosta bastante. Assim, então, assim, se não for renda urbana ou um data center, logística é uma coisa que é muito possível que a gente também, né, no futuro, faça outras aquisições. O mercado vai muito bem ainda, eu acho que existe logística, está acontecendo, logística e escritório também, na verdade, é interessante essa analogia, está acontecendo algo que você não via muito no Brasil por um tempo, que agora você está tendo diferenciação, quer dizer, dependendo da localização ou da qualidade do ativo, ele tem fila de espera para alugar e pega preços altíssimos, e dependendo da localização não aluga por preço nenhum, fica... Sim, é verdade. Sim, então está assim, tendo uma diferenciação de mercado importante, né, em logística, em escritório. Então, assim, logística perto de São Paulo, bem localizado, tem fila de espera. O preço subiu 50% nos últimos poucos anos, assim, porque o custo de construção também subiu bem e tal. Então, e esses capturaram. Logística afastado, tem coisas que... Porque o pessoal se anima, constrói um monte e tal, e aí vem o negócio dos ciclos, né? Então, mas o ciclo, tanto para logística quanto para escritório, ele é muito mais agressivo, muito mais forte, vamos dizer assim, nas regiões secundárias, nos ativos de qualidade um pouco inferior e tal. Então, assim, logística a gente gosta bastante, a gente tem... Eu mencionei que o LZR é o nosso fundo mais conhecido, mas a gente tem 12 fundos. Então, entre esses 12 fundos, a gente tem fundo que desenvolve logística do zero, né? Compra o terreno, desenvolve mesmo. Então, logística é uma coisa que a gente conhece bem, gosta muito, segue muito. Listado ou não? Não. Ainda não. Ainda não. Será, né? Em breve ele já existe, ele já tem cotistas, mas ele só fez 476. Então, a gente só tem um pequeno grupo de cotistas, FOF, famílias e tal. Fundo que fez só emissão 476 recente. Ele vai eventualmente listar em breve. Chama Alianza Urban Hub, que é um foco em logística urbana, que a gente chama, que é esse last mile de verdade. Tem que ser dentro da cidade de São Paulo, é uma logística realmente super urbana, super difícil de arrumar os ativos e de desenvolver os ativos, mas quando você os tem, eles são desse tipo que tem fila de espera, um preço muito bom e vacância super rara e tal. Enfim, logística é uma coisa que a gente gosta bastante, pode ser que tenhamos também mais logística em LZR no momento. E acho que o momento vai bem, ainda vão bem, boas localizações, seguem
com ocupação muito alta, muito pouca vacância, os preços andaram bem. E tem uma coisa importante que aconteceu, que é o seguinte: a logística, você tem um estoque muito antigo de produto de qualidade ruim, né? Então o pessoal sempre está procurando oportunidade para pegar o ativo, porque logística é diferente de escritório. Escritório AAA ou A ou B, muda um pouco a qualidade do ar-condicionado, do sistema de elevador e tal, mas são escritórios, são mais ou menos a mesma coisa, entre aspas, né? Logística não é bem assim. Logística feito 20 a 30 anos atrás, ou um galpão moderno, para um bom inquilino eu quero dizer, uma empresa moderna, uma empresa grande, né, de bom porte, é completamente diferente, porque as especificações técnicas mudaram completamente. E o cara quer a especificação técnica moderna, porque logística é uma operação. Então o cara vai ver quantos SKUs ele consegue guardar, quantos produtos ele movimenta por minuto, e quantos caminhões a doca tem vaga interna, para quando o caminhão sai da doca, o outro poder estacionar em menos de 1 minuto e trocar. Assim, logística é uma atividade, né, e as empresas de alta qualidade, as grandes companhias, se preocupam muitíssimo com a especificação técnica. Então logística é sempre assim, a gente ainda tem um estoque super antigo no Brasil. Sempre que você faz estoque novo, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o cara vai migrar, o cara vai sair do ativo antigo e vai para o ativo mais moderno, porque ainda tem uma substituição de estoque muito grande para ser feita. Ainda tem muito estoque antigo, muito mesmo, usado por grandes players. Você tem mercados livres, players de altíssimo padrão, que ainda usam, para localizações, por exemplo, perto de São Paulo, imóveis dos anos 80, antigos, que o cara tem um monte de problema, dificuldade, não tem vaga, não tem pátio, ou tem muito pátio, mas não tem doca, o cara tem que trocar mercadoria de um caminhão no pátio, as coisas assim, exóticas, que aí acontecem hoje ainda, mesmo com inquilinos de alto padrão, por falta de ativo moderno. Então, logística eu acho que tem um futuro super interessante. E afeta diretamente a eficiência da operação dele, totalmente. Que vai refletir em custo. Que é o grande business dele. Que vai refletir em custo. Para muitos players, a eficiência logística é uma das coisas principais da rentabilidade dele, né? Da saúde, vamos dizer, do negócio dele. Então eu acho que logística ainda tem muito espaço para desenvolver coisa nova, ou para comprar, né, ativos antigos, reformar. Eu acho que tem muita coisa a fazer em logística ainda. Vai ser um mercado interessante para os próximos anos. Tá certo. Bom, e uma das grandes questões, né? Uma das questões quando a gente fala do LZR, a gente vê alguns investidores comentando do portfólio, em especial do portfólio de escritórios, mas a gente até comentou bastante aqui, né, a questão de localização e tudo, mas fala que o portfólio de escritórios não é aqueles escritórios com o melhor padrão construtivo que existe, não está, digamos assim, vamos ver daqui 5 anos, como que será que vai precisar fazer um retrofit, será que aquele imóvel vai continuar atrativo para o próprio inquilino e tudo, mais para esse lado ali da parte corporativa do LZR. Vocês têm essa visão também? Como que vocês veem o portfólio para daqui 5, 6 anos ali, mais ou menos, quando o prazo dos contratos já está no final? Eu acho que o que eu posso dizer, na verdade, não é 5, 6 anos. A gente já se preocupa com isso já. Certo. Se preocupa não no mau sentido, né? Eu quero dizer, a gente já coloca energia nisso, a gente já tem projetos feitos por arquitetos parceiros para imóveis nossos, né? Que poderia ser feito ali, porque tem potencial de expansão de área, mas como é que faria, como é que é o projeto mais eficiente de utilização daquele terreno. Enfim, a gente já se preocupa, né, no bom sentido com isso, pensa nisso. Acho que são assuntos importantes. Eu acho que tem uma proteção importante, né, que a gente tem, que são as localizações. A gente tem localizações muito boas. Acho que a gente sempre falou isso, e o negócio do Clarion do ano passado acho que mostrou bem isso, né, porque a gente comprou um imóvel que é, de alguma maneira, o que você está falando, um imóvel de 30 anos de vida, bem localizado, na nossa opinião, num lugar, em termos imobiliários, muito bom, muito valioso e com um ponto futuro legal, mas um imóvel antigo, um imóvel que não era certamente um AAA, tanto por localização, né, quanto por qualidade da construção em si, por exemplo, construção de outra época, mais antiga e tal. E a gente vendeu aquele imóvel com 60% de ganho, para um uso completamente diferente. Hoje o uso é conhecido, inclusive, eu posso falar, na época eu não podia, mas ele é o terreno que vai se transformar naquele clube de surf, a piscina de onda de São Paulo. Assim, um uso completamente diferente. Totalmente diferente. Mas, enfim, o ponto é que o terreno é muito bem localizado, né? O terreno é super bem localizado, um terreno quadrado com acesso a 2 avenidas, uma de cada lado, dá para fazer 2 acessos, formato perfeito de terreno, potencial construtivo de 4 vezes, coeficiente, né, muito bom. Então, tudo isso valoriza o terreno.
todos os nossos imóveis têm esse tipo de pensamento por trás, né? Onde ele fica, essa região está crescendo, essa região tem que situação de zoneamento, potencial construtivo, qual é o valor desse ativo, né, para outros usos, para usos mais nobres. E a nossa cabeça é que teremos eventos parecidos com o Clariant em outros imóveis, na verdade, porque a gente vê as regiões, as localizações deles valorizando. A gente tem um relativamente pequeno, que é aqui atrás, né, próximo da gente no Morumbi, né, próximo do Jockey aqui, que é um sales-back que a gente fez da IPG, empresa de agência de propaganda. É um prédio pequeno, mas numa localização ótima, né? Num ponto de zoneamento muito bom, que ele poderia, por exemplo, virar um prédio muito maior do que está construído lá hoje, em termos de potencial de terreno. E acho que num bairro de alto padrão, de alto valor, né, de ativos, é um terreno com potencial construtivo grande, é uma localização muito boa. A gente tem o da Editora Moderna, que é um que fica para os lados do Tatuapé ali, né? Na verdade ele fica numa coisa chamada Eixo Platino, que é aquela construtora a porte do Tatuapé. Tá desenvolvendo ali o maior prédio de São Paulo, aqueles projetos enormes, né? Esses super projetos ali. Ele fica exatamente ali, né? Numa região que está em ebulição. Então assim, ele é um terreno também super grande, super bem localizado, né? Um terreno com formato excelente e tal. Num eixo também com potencial construtivo de 4 vezes a área e do terreno e tal, que é algo muito valorizado hoje em dia, numa região que está em ebulição. Os prédios mais modernos e importantes de São Paulo também estão sendo feitos exatamente na avenida onde ele fica, vizinhos dele. Então, potencial fantástico também no terreno. Não é nem no prédio que está lá, é o terreno mesmo. Eu acho que aquele terreno valerá muito mais do que o prédio que nós compramos tudo lá quando a gente comprou, pela região em si, pelo desenvolvimento da região e tal. Mas meu ponto é que esse tipo de pensamento, né, imobiliário, vamos colocar, existe e permeia todas as decisões que a gente fez de investimento. Então, existe essa preocupação, né, do sentido realmente de pensar nesse assunto, desde a aquisição do imóvel, não é só porque está perto do fim do contrato, até porque a gente não está perto de quase nenhum fim, tem vários anos ainda pela frente em todos eles, né. A média de contratos do fundo está perto de 9 anos, mais ou menos. Tem uns, claro, mais próximos, mas a média é bem longa, mas a gente pensa na aquisição, o que aquilo poderia ser, que tipo de uso diferente poderia ter, qual seria o valor daquele terreno, por exemplo, para um outro uso mais nobre, como é que está o crescimento da cidade, né, questões de zoneamento, tudo isso é levado em conta já na aquisição, na verdade, em muitos casos. Certo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a tese do ALZR, nós temos recomendação aqui na EK Research. Convido vocês para acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Você faça o seu login, crie uma senha, o acesso é completamente gratuito. Você vai ter acesso aos nossos relatórios, tanto de fundos imobiliários, de ações, análise técnica. Nós temos relatórios todos os dias sobre os principais fatos relevantes, né? Todo o nosso morning call também para você poder acessar. Então, para você se manter atualizado sobre o mercado, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, e também conhecer mais sobre a tese de investimento do ALZR, é só se cadastrar aqui no link que está aparecendo na descrição desse vídeo. E se você ainda não está inscrito neste canal, também se inscreva aqui no canal da EK Research, deixe o seu like e aí você vai ser notificado das nossas próximas conversas, que eu espero que seja tão boa quanto foi essa daqui. Então, Fábio, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui e estamos à disposição. Obrigada. Até mais, pessoal.